O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Quero pedir ao Espírito Santo que me conduza, assim como foi de manhã, porque, graças a Deus, teve os dois vieses, como diz a história. Eu gosto, isso aqui é a trajetória, de muitas vezes acontecer que quando profiro algumas homilias, chego em casa, às vezes tem um zap, às vezes tem um mensagem, e chegou um que fez a crítica, que para mim é muito tranquilo, sobre a minha homilia, e logo após, para a confirmação, isso aqui para mim é sinal de Deus, vem outro zap dizendo, agradecendo pela homilia e pela maneira de pai que eu estou sendo, muitas vezes, embora rígido, mas é preciso, porque querendo justamente acertar para levar a vocês a santidade. Que o Espírito Santo possa, de fato, fazer o que deve ser feito, e que não seja nem a minha vontade, nem a vontade de vocês, mas que de fato chegue ao coração. E se for para provocar, que provoque e que cause angústia, que é bom, porque isso nos leva a compreender a existência do que é ser discípulo do Senhor. Mas vamos à liturgia de hoje,
do 25º domingo do tempo comum. Meus queridos irmãos e irmãs, há 3 semanas atrás, nós estamos vivendo o lugar da comunidade. Há 15 dias, o Senhor nos chamava a atenção que para ser santo é preciso viver onde? Na comunidade. Ninguém chega à santidade fora da comunidade, porque é na comunidade que alguém, o irmão, o membro, indica, ajuda a crescer na fé. Porque muitas vezes vai nos indicar algumas coisas que precisamos dar passos para a santidade. Na semana passada, a liturgia do 24º domingo do tempo comum, já o Senhor nos convidava, no mesmo contexto da comunidade, a oferecer o perdão, mas antes, porém, precisamos perdoar nós mesmos para oferecer ao outro o perdão verdadeiro, porque pode causar essa falta do perdão a raiva e o rancor. E hoje o Senhor nos convida justamente a esse lugar que é dar de César o que é de César, dar de Deus o que é de Deus, e o Senhor nos possibilitará o recomeço. Por que digo isto do lugar do recomeço? Porque a primeira leitura que é extraída do profeta Isaías, aqui o povo estava no contexto de escravidão, e a partir deles ter vivido a escravidão, escravo de um poder opressor, acabou sendo liberto por Deus, e a partir disso o profeta Isaías, que na verdade não é o profeta Isaías que escreve, mas é um membro da comunidade, embora é indicado como o profeta, essa parte que estamos meditando na liturgia de hoje. E esse autor, ou profeta, vamos dar a identidade do profeta Isaías, vai dizer, nós precisamos, a partir da experiência da escravidão, agora precisamos, libertos pelo Senhor, recomeçar. Mas não é recomeçar de qualquer forma, é preciso recomeçar de uma forma concreta, livre, mas tendo um norte, tendo um centro. E aí ele vai dizer, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Essa é uma verdade, meus queridos irmãos e irmãs, que precisamos aprimorar na nossa vida de cristão, discípulo do Senhor, onde nós somos chamados a ter como centro esse Jesus Cristo, porque se não estivermos Jesus como centro, nós poderemos, a partir de algumas situações, simplesmente ir embora. E aí eu citava pela manhã, ontem teve a reunião do conselho pastoral, e eu deduzi, e aqui não é um julgamento, mas foi uma dedução, que após o término, quando eu cheguei em casa, estava lá alguém que saiu do conselho. Não sei, porque não está cadastrado o nome. E aí nós vamos perceber, e aqui é uma interpretação minha, pode eu estar errado, de acontecer de não foi o que eu gostaria, então eu saio da comunidade. E não é isso. Não é essa vivência que o Senhor nos convida. Quando eu disse que há 15 dias atrás, o Senhor nos indicava que é preciso, para chegar à santidade, viver na comunidade. E na comunidade vai existir esse tipo. Aquele que vai contrapor as suas ideias e precisa ser colocado, de fato, com muita liberdade, a sua opinião, e que muitas vezes não vai ser aceita. Vai nos levar a meditar? Sim, porque para mim também medito, rezo com isso e me ajuda a ser melhor. Mas não precisamos, meus queridos, desistir de tudo por causa simplesmente de uma contraposição, de uma ideia. Sabemos que estamos andando para algum lugar. E esse algum lugar é o céu, que quem vai nos levar? Jesus Cristo. E é por isso que precisa ser o centro da nossa fé. Enquanto nós estivermos pegados às figuras humanas, isso aqui desde sempre eu estou batendo nessa tecla, inclusive na posse, enquanto nós estivermos apegados às coisas humanas, às pessoas humanas, nós não iremos, de fato, aprofundar profundamente, como diz a história, a experiência profunda com Deus em Jesus. E é isso que o profeta vai dizer, buscai o Senhor enquanto é tempo, e invocai enquanto Ele está perto.
Abandone o ímpio o seu caminho, o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. E aqui o profeta Isaías, ele denuncia alguns pecados da comunidade, porque é a partir da denúncia do pecado que a comunidade busca e vive a santidade. Recomeça. E aí precisamos, meus queridos irmãos, filhos que a igreja me confiou, ser abertos de fato para acolher muitas vezes as denúncias, os pecados que muitas vezes estamos acostumados e talvez nós achamos que é certo, mas na verdade nós podemos ter uma oportunidade de dar um passo a mais para sermos melhores. E aqui o profeta Isaías vai dizer, para se recomeçar é preciso que abandone os ímpios o seu caminho, que é injusto, que é cheio de maquinações, que volte também para o Senhor por excelência e que Ele terá piedade àqueles que buscam o perdão, porque Ele é generoso. Mas Ele só vai agir com generosidade para conosco, meus queridos, se eu for à busca deste perdão. E continua o profeta Isaías, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. É o Senhor que está dizendo. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós achamos que o nosso pensamento, o nosso evangelho, que muitas vezes nós criamos a nossa teologia e que é a certa. Não é. A verdadeira teologia não é do padre, não é de A nem de B, mas a de Jesus Cristo. E se temos de fato consciência e Deus nos deu razão, foi para podermos, na maior simplicidade, interpretar as suas palavras. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Ele percebe, o Senhor ali está denunciando através do profeta, que o caminho que aquela comunidade foi, se tornou escravo, agora Deus deu uma oportunidade de recomeçar, e só vai poder recomeçar a partir dos pensamentos de Jesus, ou melhor dizendo, do Senhor. Estão meus pensamentos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está no céu acima da terra. E aí nós vamos perceber que o profeta Isaías nos convida a recomeçar. E essa é a primeira graça que precisamos pedir nessa celebração. A graça do recomeço. Não um recomeço igual a todos, mas um recomeço diferente no Senhor. E aqui nós vamos ao Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, quando o Senhor nos provoca o mesmo patamar da primeira leitura. Eu disse que a chave de leitura, para você, a primeira coisa para você compreender o Evangelho é para quem o Senhor está dizendo. E o Senhor está dizendo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos, ou seja, a comunidade que ele escolheu, os 12. E por que ele vai usar da parábola da vinha, dos trabalhadores? Ele usa essa história, ou a parábola, para quê? Para denunciar um pecado da comunidade dos 12. Ele não tira do nada essa história. Se fosse para a multidão, ele estaria dizendo à multidão. Mas ele está, através da palavra, da história, ele vai ensinar, dizer assim, meus queridos, meus discípulos que eu escolhi, não é por aí que se vai, porque vocês vão se perder. Precisa voltar, precisa recomeçar de uma forma diferente. Se vocês estão acostumados dessa maneira, tem que voltar e mudar de concepção, de mentalidade, metanoia, mudar de vida. E aqui diz, ele começa a contar a parábola. O reino dos céus é como a história do patrão, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Quem é esse patrão? Jesus Cristo, que foi e contratou os 12. Vamos clarificar um pouco essa parábola. Jesus que vai
contrata e diz que combina com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e mandou para vir. E qual é o valor do nosso salário quando nós seguimos sendo discípulos de Jesus? Hein, meu gente? O céu, a salvação. É isso. O salário de cada um de nós que seguimos a Jesus é ganhar o céu, a salvação. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu alguns que estavam desocupados, foi lá, chamou, ele foi também às 10 horas, às 12 horas, às 3 horas da tarde e também às 5 horas da tarde. Percebeu que tinha gente ainda na última hora, sem fazer nada. Esse lugar dos operários é para dizer que o Senhor, Ele continua chamando, seja no início, seja no meio da nossa vida, seja no final. Ele não desiste de ninguém. Quantas pessoas se convertem no último momento? Que até conhece Jesus, mas não se converte. Tem gente que mesmo desde pequeno conhece Jesus, mas não é convertido. Quantos de nós talvez não tenhamos ainda feito a experiência com Jesus? Simplesmente nós somos ou fazemos que somos discípulos, mas ainda nos falta a experiência com Jesus. E aqui quando eu digo que falta experiência, é quando eu compreendo e encaro o que a segunda leitura vai nos dizer. Mas aí eu vou esperar um pouco esse lugar, eu espero que vocês compreendam esse ponto. Quando eu faço uma verdadeira experiência, vai viver como São Paulo. Mas ele chama a cada um. E a partir desse chamado, meus queridos irmãos e irmãs, diz que após essa caminhada, ele chega o momento de pagar. E disse que o patrão chama o administrador e diz assim, olha, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Essa frase é uma contradição. Talvez seja injusta, nós podemos falar assim. Paga a todos o mesmo valor, começando dos últimos e depois os primeiros. Mas aí, a primeira coisa, quem chegou às 5 horas da manhã deveria receber mais. A ideia nossa é isso, humana. A outra coisa, mas como é que o outro que chegou antes já está cansado, poderia ter liberado antes? Essa é a nossa, como eu disse, o nosso evangelho. As nossas ideias que devem ser assim, pensamentos humanos, mas Deus não. O pensamento de Deus é diferente dos humanos. O que é que o Senhor diz? Não, paga a todos, porque o Senhor Jesus veio para salvar a todos, não uma casta, não um grupo, não uma pastoral, não um movimento. O Senhor veio para salvar a todos. Essa é a primeira verdade do Evangelho que Ele quer nos indicar. E a outra coisa é que todos têm o direito da salvação. Todos têm o direito à salvação. E aí quando Ele diz, mas os últimos não deveriam ser os primeiros? Não. O Senhor para dizer, olha, meus queridos irmãos, não é a intensidade, não é a quantidade de anos, de coisa que você faz dentro da igreja, que vai determinar a sua salvação. E ontem eu dizia, naquela reunião, que não é essa intensidade de coisas que tem que fazer, primeiro busca primeiro as coisas de Deus e tudo vos será acrescentado. Talvez nós precisamos apenas fazer o mínimo e o mínimo com qualidade. E eu não estou dizendo aqui que vocês que fizeram essa caminhada até o ano passado não fizeram com qualidade. Não sei, só Deus e o coração deles sabem. Mas precisamos, como diz a primeira leitura, recomeçar. Porque é uma caminhada nova de uma área pastoral para se tornar paróquia. E aqui, muitas vezes, vai ter essa contradição. Ah, mas isso, aquilo, vai ter. Mas o Senhor age de forma diferente, meus queridos.
E aqui diz que começaram a resmungar. E eu imagino que tem gente que ontem saiu resmungando e como. Minha orelha coçou, queimou. Graças a Deus, dizem que a direita é falando bem. Graças a Deus. Coçou, queimou, foi a direita. Então deve ter falado bem, imagino. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu acredito, pedir, exigir para o bem da comunidade. Se também for de voltar atrás para recomeçar, que recomecemos também. Dizer assim, é melhor ter essa capacidade de dizer assim, nós não acertamos quando fizemos. Precisamos recomeçar, do que ficar imaginando, poderia, mas não fez. Mas aqui diz que aqueles trabalhadores não entenderam. Como é que o Senhor, nós trabalhamos desde 5 horas da manhã e Ele dá a mesma quantidade que daqueles que chegaram agora? E aqui disse que eles foram questionar. Estes últimos trabalharam uma só hora e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Ontem eu dizia no Itacupá esse lugar. Quantas vezes, meus queridos? Ontem eu celebrei no Itacupá. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, servindo há muitos anos, nós achamos que somos melhores do que outros. E eu dizia lá ontem, lembrando Santo Agostinho, e eu lembro mais uma vez, que quando nós chegarmos diante de Jesus, assim como Santo Agostinho vai dizer, nós apenas será julgados como cristão, não é como um padre. Eu dizia, eu não terei uma cadeira de padre lá, não, porque eu fui padre. Doutor, ele não vai ter uma cadeira porque ele é bispo para cá. Embora ele leva para lá, mas ele não é, ele é tratado como um cristão normal, como eu também serei, como você será. E é isso que nós não entendemos. E é quando São Paulo diz, eu faço o meu céu aqui. É para isso, eu me preparo para viver o céu. E é justamente isso. Eu perceber que nós somos iguais. É o que Jesus denuncia, que a comunidade acha que tem casta, tem hierarquia, tem quem manda, quem pode, quem tem mais poder, etc. Não é. E disse que eles questionaram o patrão. E disse que o patrão, e aqui é Jesus respondendo, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Ontem eu disse, tinha gente que eu quero com fome, eu disse, vai embora, pode ir. Teve alguém aqui que foi, não sei se foi. Paciência, é o que Jesus fez. Não é diferente da minha atitude, não. Quem quiser, vai embora, porque é forçado. Toma a tua moeda e vai embora. Vai para casa. É melhor do que estar na comunidade, talvez. Não flui o trabalho da evangelização. Vai para a tua casa, diz Jesus, viu? Aqui é a palavra do Evangelho. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa é a maior verdade que precisamos colocar no nosso coração. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando ele diz que as prostitutas predeceram lá, irão entrar antes de mim e de você no reino, se converter de verdade. Quem foi o primeiro a entrar no céu? O ladrão. Um ladrão. Não foi um que estava lá na igreja, um que foi até... Não, foi um ladrão que foi capaz de responder ao chamado de mudar de vida. E na última hora ele pede perdão e recomeça. Pouquinho de tempo que ele tem para morrer, ele recomeçou, sendo livre de tudo, da raiva que há 15 dias, há 8 dias,
o evangelho, a primeira leitura de Ezequiel dizia: se libertar da raiva, do rancor, e recebeu o paraíso. Porque o próprio Jesus disse o quê? Hoje mesmo estará no paraíso comigo. Meus queridos irmãos e irmãs, aí eu vou para a última parte desta homilia. E como eu disse, quem não fez a experiência com Jesus Cristo, e talvez eu esteja na igreja e ainda não fiz. Porque quando eu faço, eu tenho consciência do que eu sei. E eu sei, a minha vida precisa ter um intuito, ter um objetivo. O chamado de Deus na minha vida tem um objetivo. E o objetivo é glorificar a Ele. E é por isso que nós vamos refletir na Feira Padroeira o canal da graça. Eu sou o canal da graça. Nós precisamos ter consciência do que somos, que é a nossa vida que vai, de fato, levar esse mundo a experimentar algo maravilhoso que é Jesus. Olha o que São Paulo diz. Eu vou ler todinho para nós compreendermos. São Paulo, ele está escrevendo aos Filipenses. E eu dizia de manhã, vou repetir as partes. Quando falam de mim, eu já estou acostumado. Não se preocupe, eu estava até porque alguém de Araci, não sei, eu estou procurando, não está aqui não, parece. Mas disse que vinha, ela ia confirmar. É porque eu não estou encontrando, eu acho que ela não está aqui não, mas ela disse que vinha, uma família. E aí ia confirmar. Para mim é normal falar de mim, não tem problema não. Eu já estou acostumado, já estou curado sobre isso. São Paulo, ele escreve aos Filipenses da prisão. Ou seja, ele está preso por causa do Evangelho. Porque ele anunciou o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E ali incomodou, e ali levaram... E Jesus disse, olha, vão levar aos tribunais e vai levar à prisão e pode chegar até a morte. E São Paulo, ele está preso, só que ele tem uma predileção, ele tem um coração... Ele é apaixonado pelos filipenses, pela comunidade de Filipe. E ele manda essa carta dizendo a eles, falando como está a vida na prisão e a esperança que ele tem. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo. Essa é a primeira verdade dele. Por que o São Paulo está dizendo assim? Porque ele está consciente que ele está preso e, consequentemente, ele vai ser martirizado. Por quê? Por causa do Evangelho. E ele vai dizer, porque e eu, graças a Deus, e fico feliz porque com essa atitude que eu receberei o martírio, Cristo vai ser glorificado. Não vai ser eu. Essa é a primeira verdade que precisamos ter consciência enquanto cristão. A minha vida deve glorificar a Deus, deve ser manifestação de Deus. Eu sempre digo, é epifania. Eu louvo e agradeço a Deus por ter me ordenado na epifania, não foi por acaso. E o Senhor, e aqui eu rezo justamente isso. Preciso, e é a minha maior responsabilidade, ser uma manifestação de Deus. Agora vou dizer a vocês, Deus muitas vezes se manifesta no trovão. Porque tem gente que vem em uma teologia que é só paz e amor. Não é. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Olha, seja na vida, seja na morte, o importante é que eu glorifique ao Senhor, que eu sirva ao Senhor. Se nós compreender ainda, minha gente, compreender isso aqui, que quando eu volto não estou na igreja por causa de não sei quem, de A, nem de B, nem de C. Estou por causa de Jesus. É isso que São Paulo está dizendo. Na minha vida, na minha morte, é por Cristo que eu estou. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que verdade. Que é forte. Que até nós cantamos, Fábio de Melo canta, Eliana canta. Viver para mim é Cristo, morrer para... Todo mundo canta. Agora a questão é, vive? É tão linda essa música. Entretanto, se o viver na carne significa meu trabalho seja frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados, para morrer ou para viver.
tenho o desejo de partir para estar com Cristo. Esse deveria ser o desejo do cristão. Aí, por isso, ainda nós somos falhos na experiência com Jesus. Porque, como eu dizia ontem, lá também, em Tracopau, São Francisco, e aqui eu já contei, que em algumas imagens de São Francisco tem lá uma caveira nos pés dele. Ele chamava a minha amiga a morte, não vejo a hora de encontrá-la, porque ela me levará a encontrar o meu amado Jesus. Cristão que fez experiência com Jesus é isso. Vive essa experiência. Não vejo a hora. E é o que São Paulo está dizendo. Sinto-me atraído, tenho um grande desejo de partir para estar com Cristo. Porque para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é necessário que eu continue minha vida neste mundo. Ele tem consciência que ainda precisa evangelizar, terminar e, como ele diz, combater o bom combate, guardar a fé e receber a coroa, que é a salvação. Aí depois, no final e aí eu termino, ele disse, só uma coisa importa. Olha, aí eu disse, que vocês não possam, às vezes nós não levamos nada, nem do Evangelho, nem da primeira leitura, nem da segunda leitura, nem do Salmo. Leve pelo menos essa frase e reze a semana inteira com essa frase. Vivei o que me importa, é a única coisa que me importa. Viver à altura do Evangelho de Cristo. Não é o meu Evangelho, não é a minha teologia, não é os meus gostos, é o Evangelho de Cristo. E aqui o que Jesus denuncia no Evangelho é dizer, olha, meus queridos, quem está procurando esse toma lá da cá está no lugar errado. Porque aí é uma teologia chamada da prosperidade, que encontra-se lá alguns de igrejas protestantes. Quem quer ganhar dinheiro ou status, seja lá o que for, está no lugar errado, está na igreja errada. A Igreja Católica não oferece isso. E se tiver um padre que está oferecendo, ele está errado. Porque a Igreja Católica, a sua doutrina, em nenhum momento fala que você vai ganhar alguma coisa aqui na terra de dinheiro, de status. Não. Porque a essência do Evangelho da Igreja é quem quiser seguir, renuncie a sua cruz, ou renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O que a Igreja oferece, a Igreja Católica Apostólica Romana, é cruz. E nós sabemos que carregar cruz não é fácil e precisa esforço, precisa fadiga para ganhar o que? A salvação. É o que a Igreja oferece. Se quer outra coisa, está no lugar errado. Como diz Jesus, pega as tuas coisas e vai para casa. Está perdendo tempo. O que me importa nessa vida, diz São Paulo, é viver o Evangelho de Cristo. Que nessa Eucaristia o Senhor nos conceda essa graça de viver o Evangelho de Cristo.